Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos para as séries de comentários gerais, palpitaria, sem muitas edições nem nada do gênero, que é o assunto da semana, né? Quem acompanhou aí as prévias das eleições na Argentina viu que o Milei, o famigerado candidato anarcocapitalista, saiu com uma certa vantagem. Ainda não tem como fazer uma previsão mais séria sobre os resultados da eleição, porque a diferença entre o primeiro, segundo e terceiro colocado foi muito pequena. Então, na prática, as alianças vão determinar basicamente o desfecho dessas eleições. Mas o que a gente consegue ver é o retrato de um país lascado, né? De um país desesperado e um país que aparentemente não consegue mais ver futuro. Eu até comentei quando eu vi os resultados lá no Twitter que eu acho que a Argentina existe pra gente lembrar que a gente nunca tá no fundo do poço. A gente sempre olha pro lado e vê alguém pior. E é interessante a gente analisar até aspectos mais históricos também que compõem o cenário político da Argentina pra gente entender como que eles chegaram onde eles estão. Porque assim, se você não conhece a figura, Milei é um cara que se auto-coloca como um libertário, ele não acredita na participação do Estado, ele já era, salvo engano, deputado na Argentina, abdicava dos seus salários e tudo mais. Tem alguns posicionamentos que insuflam bastante, por ser algo controverso, tipo, você poder vender seus órgãos, você poder vender seu filho, uns negócios assim. E esse tipo de discussão meio idiota, que claramente não vai pra frente, mas serve para ser um chamariz, entendeu? O Milei, eu acho que ele tá se colocando no debate de uma forma muito parecida com o que o Trump fez, não querendo aqui só usar a ascensão da extrema-direita, blá blá blá, não, longe disso, mas existem táticas políticas que são funcionais. Por exemplo, esse caso de umas falas meio polêmicas do Milei, vai em que sentido? Dele ter um norte, um chamariz que atrai a atenção do público para ele. Então o Trump, por exemplo, tinha um muro. Ele literalmente ia construir o muro? Não, ele nem tentou na prática. Mas é uma proposta absurda que você retira a atenção dos demais candidatos e centraliza nele, seja para odiá-lo, seja para apoiá-lo, né? Isso aí falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então é uma estratégia básica de política. No Brasil, em 2018, a gente viu algumas figuras tentando emplacar coisas do gênero. E eu acho que o que mais se destacou, mas falhou, então, tipo assim, quem não lembra da famigerada proposta de tirar todo mundo do Serasa, do SPC, do Ciro, lá em 2018. Então ele tentou apresentar uma proposta assim, bastante chocante, que gera um debate assim meio inútil, mas chama atenção pro candidato, entendeu? Eu acho que o Milei, ele é muito dessa também. Ele é uma figura estranha, ele é manlet e usa manlets. É muito estranho aquelas costeletas dele. Ele é todo caricata, tipo... Ele adotou uma política também publicitária lá, Bolsonaro, de ser uma criatura bizonha e ser memístico. Então você, mesmo que não seja leitor dele, você brinca com os jargões dele, com algumas ações meio absurdas que ele faz. Então é aquela coisa bastante caricata. E eu acho que isso aí tudo tem método, tem, lógico, provavelmente um grau de autenticidade. Mas é engraçado porque é um negócio extremo demais, né? Tipo, a Argentina é um país tão decadente que chega a levar narcocapitalista a sério. Isso aí é bizarro demais. E isso se explica por uma conjuntura histórica, principalmente, né? Muita gente cria um certo laço de conexão entre peronismo e varguismo por conta das conquistas de ambos os populistas, né? Esses ditadores, eles terem se apoiado em sindicalismo, terem criado uma legislação trabalhista, diversos direitos ao trabalhador, terem sido, de certo modo, pais da industrialização de ambos dos respectivos países, mas cada um vem de um contexto histórico muito específico e eles têm particularidades muito específicas também.
Então é muito mais uma semelhança externa do que fenômenos propriamente iguais ou parecidos. A origem de cada um destoa bastante. Então, qual que é o aspecto que eu gostaria de analisar para que a gente pudesse compreender a figura do Milei? O peronismo, apesar de ter ficado menos tempo em vigor na Argentina do que o getulismo aqui no Brasil, ele teve uma penetração social e política maior, no sentido de que marcou profundamente a cabeça da população argentina e das suas elites políticas. Então, lá nos anos 2000 ainda tinha até algumas brincadeiras, né? Então, aqui a gente tem os candidatos de centro, de esquerda e de direita. Então, a gente tem aqui pessoas sem uma confissão política clara, outros que são mais socialistas e outros que são mais liberais. E aí, um repórter pergunta, tá, mas quem aí é peronista e anti-Perón? Como funciona isso? Daí o cara responde, não, então, os três são peronistas. Então, o grau de afiliação do peronismo na política argentina havia chegado num nível que não era mais uma questão de ser contra ou a favor, já era uma hegemonia na Argentina, até mesmo liberais que não tinham culhão de bater de frente com o legado de Perón, porque estava muito enraizado. E aí entra alguns pontos que eu não tô aqui para fazer advogado do Perón, não, cara. Eu sei que talvez seja meio que inspirado, porque eu tenho alguns pontos elogiosos à era Vargas, mas no caso argentino, eu não digo nem pelo Perón em si, porque se você analisar o governo dele, foi um governo decente. Principalmente, eu vejo muita confusão de que o Perón afundou a Argentina, mas a Argentina já era um barco em inundação há um tempo, já antes de Perón. Quando Perón assume o poder, já tá tudo descambando por água abaixo já. Os tempos áureos da Argentina foi lá na virada do século XIX pro XX. Então, o meu ponto é que o Perón ele dá uma sobrevida à Argentina, mas o efeito do peronismo em tabuleiro democrático é bastante terrível. O que me refiro aqui? Enquanto o Perón teve uma hegemonia nas elites políticas argentinas por algumas décadas, tanto é que o legado é muito forte até hoje, o varguismo, apesar de estar bem presente na mentalidade do povo, até vi um vídeo recentemente lá que eles estavam pedindo para pessoas jovens e pessoas mais idosas para falarem quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Enquanto os jovens têm respostas imbecis, tipo, ai, Marielle. Os mais velhos falam Dom Pedro II ou Vargas. Ou seja, as duas grandes caras do Brasil, né? Então, na mentalidade popular, Vargas ainda é muito vivo. Mas, por outro lado, ele não deixou herdeiros políticos tão formidáveis, tão expressivos quanto Perón na Argentina. Porque o Vargas, apesar dele ser valorizado historiograficamente, muitos partidos de esquerda se afastaram do varguismo. Então, por exemplo, a gente tem o PDT e o PTB, que por muito tempo abraçaram o trabalhismo, manteram a chama acesa à frente, mas eram partidos de menor expressividade. O PDT chegou a ter os seus grandes quadros, mas ainda assim nunca assumiu o poder, nem passou perto disso, para ser sincero. Então a gente vê uma grande diferença, porque enquanto pessoas que se diziam herdeiras do peronismo estavam no poder e eram pessoas das mais diversas matizes ideológicas, no Brasil a gente tem um certo distanciamento do getulismo do poder instituído. Então a gente tem representantes desse legado que sobreviveram através das décadas pós-50, mas ao mesmo tempo o varguismo no Brasil é muito mais um fato especulativo, uma suposta herança que vai se preservando nas estruturas. Você tem que fazer esse rebolation aí para falar que o varguismo tá vivo, enquanto o peronismo, ele vai na mão contrária. Ele é teoricamente visto na prática, só que ele é muito mais falado, tem muito mais pessoas que dizem dar seguimento ao peronismo do que aqui no Brasil, por exemplo. É difícil achar um político que fala, não, eu sou um continuador de Getúlio. Se você pegar o Lula,
muitas vezes tinham comparações do Lula com o Vargas, no sentido de terem sido governos populares e ambos voltavam-se ao trabalhador. Então, sem dúvida nenhuma, o PT utilizou de bases e métricas mentais da nossa população para dialogar com ela. Então, ser um grande pai dos pobres, né? Você falar com o trabalhador e tudo mais. Eles surfaram bastante nesse legado que Vargas deixou, mas se você tem até falas do Lula sobre isso, ele sempre negou ser um varguista, ser um trabalhista à moda de Vargas. Ele tem comentários elogiosos a Vargas, assim como ele tem até ao Médici e ao Geisel, entendeu? Então ele nunca se proclamou um continuador de Vargas, a não ser em questões simbólicas, sabe? Então nunca houve o mesmo clamor que existe na Argentina do governante, ele bate no peito, não, eu sou um novo Perón, eu continuo as políticas e tudo mais. Então assim, é o primeiro grau de distanciamento que eu vejo da política argentina da política brasileira. E aí vem o segundo ponto, que eu acho que é o que muita gente pode estar especulando sobre a minha opinião, mas é que eu acho extremamente danoso quando esses regimes populares, nacionalistas, são submetidos à ordem democrática. Porque assim, o nacionalismo, ele fala com os mais pobres, fala com os trabalhadores, fala com uma classe baixa em ascensão à classe média, vai dignificá-las, vai dar benefícios, vai humanizá-los? Claro que sim. Tem muitas benécias no nacionalismo, principalmente quanto à dignidade do homem comum, a dignidade do trabalhador, que é simplesmente ignorado nos regimes liberais. Agora, todos os direitos são acompanhados de deveres. Então, todas essas benesses que foram alcançadas em regimes de construção nacional têm uma contraparte também. Porque para isso não desembocar em populismo barato, é necessário uma estrutura que seja governada por uma elite específica. É por isso que regimes nacionalistas, via de regra, acabam tendo um caráter muito mais autocrático, mais centralista, porque não tem como você permitir a corruptela do Estado quando você quer justamente promover esse grau de desenvolvimento. Porque tem um remédio amargo. Os únicos governos que são dotados da virtude de impor remédios amargos é aqueles que têm alguma seguridade de que não vai cair do poder antes das benesses. Porque assim, numa democracia, quem quer dar os remédios amargos? Demoram para vir as contrapartidas e você vai ficar marcado como aquele canalha que tirou direitos, que fez o povo sangrar, que fez não sei o que, ou seja, numa democracia, todo mundo querendo puxar o tapete do rei. A demagogia sem fim e a falta de propósito, de projeto elevada à potência máxima. Então, quando você pega essas ideologias ou esses pensamentos, essas expressões nacionalistas, você tira elas do seu escopo natural, que é um Estado mais forte, um Estado mais central, um Estado com maior soberania e capacidade de atuação política, e transporta isso para um regime democrático, onde o governante tem que agradar as massas, tem que agradar as elites políticas das mais diversas matizes e cores ali, o que isso vai virar? Vai preservar todo o discurso do populismo, da benesse, dos benefícios, só que ele vai fazer de tudo para afagar a parte dos deveres, dos remédios amargos, daquilo que dá a sustentação dos pontos positivos. Então, na prática, todas as ideologias nacionalistas, elas acabam, quando submetidas ao processo democrático, sendo corrompidas. Então, inclusive, é o que eu digo bastante sobre as críticas que eu vejo a uma herança getulista no Brasil. Porque, assim, é um regime que ele funciona dentro de determinadas prescrições. É a mesma coisa que você tentar importar certas instituições do Império em um regime republicano populista. Não vai funcionar. Assim, se você tira um peixe de água doce e joga no mar,
ele não vai ter a mesma performance, ele vai morrer rapidinho. É a mesma coisa, todo um arcabouço ideológico, todo um contexto político, ele depende desse contexto, ele depende daquelas instituições lapidadas daquela forma. Se você transporta ela para uma realidade completamente alheia, é óbvio que vai haver uma degeneração, uma corruptela. Então, eu vejo que o peronismo diz muito pouco sobre o período de Perón e muito sobre uma memória afetiva e a aplicação em um contexto avesso. Então, o que explica a ascensão do Milei? As sucessivas ondas de continuadores do peronismo, só que submetidos à lógica democrática, à lógica, né, da democracia liberal. E aí, para você se manter no poder, é prometer todas as benécias que se viu no governo de Perón, mas sem os deveres, mas sem a centralização política necessária para impor os atos e ações que criam essas benécias. E aí como que vai ficar? Vai ser as promessas vãs ao eleitorado, enquanto a portas fechadas é corrupção, é distribuição de cargo. Então assim, você percebe que é um negócio muito mais da boca para fora e para comprar o eleitor. Então eu acho muito danoso para as nações esses populismos em eras democráticas. Muita gente tem várias e várias elogiosas colocações quanto a JK, quanto a Dutra. Sinceramente, cara, entrou na democracia, tudo é de tal modo pervertido que mesmo grandes feitos acabam maculados por essa desgraça. Então até fico um tanto quanto feliz de que no Brasil não houve esses continuadores de Getúlio proclamados e tudo mais. A gente teve o Brizola, o João Goulart, mas assim, não foi uma coisa que se manteve até os dias de hoje, e o Brizola, por exemplo, nunca virou presidente. Então, isso de certa forma preservou bastante do legado para não se confundir o que foi o Estado Novo com a demagogia dos governos que se elegem na memória daquele período, que é o que infelizmente aconteceu na Argentina. E no que tange às propostas do Milei, qual que é a conexão de uma coisa com a outra? Esses governos que se alicerçaram numa memória do peronismo destruíram a Argentina, lógico, não sozinhos, mas a Argentina foi submetida em uma forma bastante particular e em certo grau parecido com o Brasil, nas chantagens do sistema internacional. Então você vai pegar um país que estava acostumado com um empoderamento do trabalhador, que viu a construção do seu país, a industrialização, viu um estado construtor de terra arrasada, literalmente, terra planada, não tinha nada. Porque assim, a mesmo vale aqui para o Brasil quando a gente olha para a República Velha. Porque quando as pessoas falam da glória da Argentina, é aquela glória, sabe, que você coloca uma lupa assim e vê um ponto muito específico. O período de ascensão gloriosa da Argentina não teve impactos para a população comum. Essa que é a verdade. Foi algo muito anedótico para as classes dominantes. É o que você vê em muito país árabe hoje também, né? Países do Oriente no geral. Tem alguns que são países que posam de riquíssimo, mas é para uma parcela muito pequena, enquanto o grosso da população mal tem acesso à água potável. Então a lógica argentina também não foi muito diferente. Se você olha para a composição da Argentina, eles até têm esse negócio meio orgulho branco também, né? Não, a gente veio de barco, vocês são da selva aí do Brasil. Mas se você for ver, a gente tem um estereótipo do argentino mais embranquecido por conta dos centros urbanos. Se você vai ver a composição social da Argentina mesmo, os quintões, a Argentina profunda, é igual a gente, é mestiço de branco com nativo, uns caras com cara de índio mesmo, pele vermelha também. Então assim, eles criam uma imagem de uma Argentina. Eles criam a imagem de uma Argentina branca. Eles criam a imagem de uma Argentina que foi muito, muito rica.
Mas quem era essa Argentina rica? O povo real? Não. É por isso que quando se tem um comunicador com as massas, mesmo que Perón não tenha elevado a Argentina aos mesmos patamares internacionais que aquele ciclo que se teve ali na virada do século XIX para o XX a Argentina tinha, que era o famoso rico como um argentino, mesmo que isso não tenha acontecido, os efeitos do governo Perón são muito mais profundos do que essa memória de uma Argentina rica, porque ela atingiu o grosso da sociedade argentina. Então, é preciso ver esses cortes também para a gente entender o contexto de quando a Argentina foi bem, por que tal político é tão vangloriado lá. E aí o que acontece? A gente vai ver um peronismo muito forte na década de 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Só que ao mesmo tempo essa população, vamos dizer assim, que vê um representante legítimo seu no poder, ou pelo menos aqueles que se dizem, né, uma conexão com o povo, eles não percebem que existem diferenças substanciais importantes do Perón para esses seus supostos sucessores. E quando não se tem um Estado forte, mais autoritário, mais unificado, mais firme, não tem como você gerar capital internamente. E a Argentina caiu na armadilha da dívida igual o Brasil, só que se o Brasil já fez alguns investimentos duvidosos, a gente ainda teve a sorte de ter um regime militar que, apesar de todos os seus erros, também tiveram acertos importantes, principalmente no que diz respeito à infraestrutura brasileira. Muita gente critica as obras faraônicas do exército, mas a maior parte delas, e eu consigo pensar muito poucas que fogem à regra, tiveram uma justificativa legítima e de desenvolvimento real do país ou de desenvolvimento estratégico. No caso argentino, eles não tiveram a mesma sorte. Então, contraíram dívidas e dívidas com o exterior sem um planejamento. Mas percebam que só a armadilha de você contrair dívida do exterior já é você caindo na armadilha do inimigo. Porque eu já falei disso aqui algumas vezes aqui no canal, então não cabe eu ficar repetindo, mas o resumo da ópera é: na década de 40 e 50, as nações em desenvolvimento recebiam crédito a juros baixíssimos. O que foi a armadilha aí? Porque criou-se uma dependência para o contínuo progresso, ou seja, de industrialização, de infraestruturas e afins, uma dependência desse capital externo. O que na década de 30 e 40, no caso do Brasil, a gente fez com capital interno, a partir da segunda metade da década de 40, passando a década de 50, 60, a gente começou a fazer essas mesmas obras, essas mesmas medidas e políticas industriais, só que adotando capital externo. E aí a gente cria uma dependência desse capital que é contraído. E aí vem a crise do petróleo, sobe os juros lá em cima, e essas dívidas, e todo esse ecossistema político que foi criado com base na contração da dívida, rói, né? Porque se torna inacessível continuar contraindo dívida devido aos juros altos. A grande questão é que o golpe foi quando começaram a contrair isso aí. Nunca era para ter criado essa dependência externa. Você tem que construir a base material do seu país com capital interno. Você tem que recorrer o mínimo possível ao capital externo. Não pode ser uma dependência profunda. Se no Brasil a década de 80 e 90 foram complicadas por conta disso, no caso argentino foi um colapso completo por conta da dependência. Coisa que o próprio Perón não era tão dependente. Novamente, é engraçado quando a gente começa a ver isso. Quando se critica o getulismo, nunca se critica o Getúlio, se critica o que vem depois. Quando se critica o Perón, dificilmente a crítica é em torno do Perón. Geralmente é contra os sucessores dele. Então, é por isso que eu digo, esse negócio de criar sucessor, se não foi uma coisa que o cara bateu nas costas assim, e assumiu a responsa, é complicado. Porque geralmente é aquilo que eu falei, é tirar o peixe da água doce e jogar no mar. É uma deformidade do próprio ideário. Mas aqui eu não tô querendo larpar também do comunista que fala Marx nunca foi implementado de fato.
Então, assim, é complicada a situação. O problema é que essa armadilha que foi plantada na Argentina, se aproveitando desse populismo quase inato do povo argentino, o resultado foi justamente o agravamento da crise sucessivamente e eles não soltando o osso, né? E não houve um movimento de rompimento com as forças internacionais. Uma saída real para a Argentina seria talvez se fechar de fato, buscar uma cooperação apenas regional, por exemplo. Seria a saída. Não tem como pagar a dívida? Foda-se, dá o calote mesmo, mas aceita que não tem como mais recorrer a crédito externo. Começa a criar bancos nacionais, começa a reconstruir o país do zero. Se fecha de fato, assume o remédio amargo. Assim, porque se você não fizer isso, você vai continuar empurrando essa bola de neve até onde? Você vai virar escravo pra manter isso aí? Não tem sentido. Só que essa seria uma saída com dignidade. Aí, só que isso aí não ganha voto, né? Pra você fazer isso aí, você tem que romper com a democracia. Porque senão, né, na hora que vir os reflexos do remédio amargo, a população logo vai querer, né, pular fora e fogo no governante. Então você vai ter que se blindar para você aplicar esse remédio amargo aí, que é definitivo. Agora ninguém quis fazer isso, todo mundo quis ir no negócio de jogar pro povão. Então manteve-se a democracia, manteve-se a demagogia e chegou, não sei se já, mas não tá longe da falência completa, né? Não, uma falência real. E aí quando, graças a esses sucessivos erros e essa postura frouxa desses pretensos continuadores de Perón, o resultado é que, né, no desespero, surge um cara que fala em dolarização, fala um cara que fala de privatizar tudo, fala um cara que prega liberalismo máximo, ou seja, aumentar ainda mais a dependência do externo. E eu entendo que a dolarização, quando ele fala disso, é uma forma, né, de você se proteger da inflação nacional. Cara, num nível, quando você tá na pobreza, quando você tá no desespero, não tem igual eu tô aqui sentadinho teorizando pra vocês o que tem que ser feito pra tirar o país da merda. Quando você tá numa crise realmente feia, o primeiro salvador da pátria que aparece e concatene 2 mais 2 é 4, já tá bom pra você. Você não fica se questionando e problematizando muita coisa, não. Então, o problema, né, é que isso vai provavelmente agravar a dissolução argentina. Eu acho que é isso que está nos riscos de acontecer, porque a dívida vai se tornar impagável, o país vai perder completamente a sua soberania monetária, se é que tem, e assim, não vai ter meios de construir o país, porque a partir do momento que você começar a se dolarizar realmente, cara, só vai restar você se entregar para o estrangeiro, porque a partir daí, como que vão surgir nacionais? Como é que vão surgir? Como você vai criar base, estrutura real internamente? Como que você vai ter um certo grau de dirigismo para encaminhar a ordem e a prosperidade interna se essa autoridade não existe mais? Então, vai ser um Estado capturado. E onde não há Estado, não tem vácuo. Onde não há Estado, é o capital estrangeiro, que hoje já é mais forte do que muitos estados por aí, que vão adentrar lá. Então a gente tá falando de uma conjuntura de um Estado fraco, um Estado falido, que está agora com vias de ter um governante que prega a sua própria demolição, em um contexto internacional onde o mercado já é mais forte do que os próprios estados. Então vai ser a Argentina vai sofrer um colonialismo privado. Então ela vai ser provavelmente fatiada por corporações no futuro. Enfim, pior que não tem nem quem faça oposição ao Milei, porque assim, o outro lado também é tão ruim quanto. A solução da Argentina é sonhar com uma elite patriótica que vá se organizar e tomar o poder. Mas assim, não existe solução democrática. Essa é o resumo da ópera. Lá consegue ser 1000 vezes pior do que aqui no Brasil, porque não tem um político responsável, assim, que tem alguma expressividade na Argentina. Não tem um grupo organizado, assim, que, né, tenha alguma pretensão, que esteja criando figuras
formando figuras agora para, numa futura capturação do Estado, colocar em postos-chave. É um Estado jogado a Deus dará, cara. É isso, ouvintes. It's over, Argentina. Mas, bom, eu vou ficando por aqui então. Lembrando para vocês que nós temos o clube de membros do canal, a Academia Nacionalista, conteúdo exclusivo para os assinantes do clube de membros, onde a gente traz biografias, a gente faz leitura de livros compartilhada ali com vocês. É literalmente um cursinho de fato. Então, se você quiser me ajudar a manter o canal aqui na ativa, cogite ser membro a partir de R$3, você já está me ajudando demais, tá bom? Além disso, também nós temos aí, você que não pode ajudar monetariamente, deixa o seu gostei, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, compartilha aí nos grupitos. E é isso aí, Brasil forte e infelizmente, talvez fim da Argentina. Enfim, fiquem com Deus e que Deus guarde a América Latina.